Numa fração de segundo você poderia ser transformado e se tornar um vencedor. Mas isso não acontece. Sabe por quê? Você vai entender claramente neste vídeo. Então, inscreva-se no canal, curta o vídeo e, se possível, compartilhe. É uma maneira de ajudar a outras pessoas que também precisam desta mensagem. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Deus pode mudar instantaneamente qualquer pessoa, mas este não é o método dele. O que é preciso para vencer? Muitos atletas gostariam de participar de competições internacionais, mas nem todos conseguem. E os que participam, nem todos ganham. Existem regras que precisam ser cumpridas para que se vença. As regras não são estabelecidas pelos atletas, mas pelos organizadores. Assim é com o cristão. Se quiser vencer, não basta se inscrever. É preciso seguir as regras que são estabelecidas por Deus. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais importantes da vida de Jacó. E é neste episódio que acontece a vitória de Jacó, e esta vitória acontece em 3 passos, todos eles dentro das regras estabelecidas por Deus. Primeiro passo: vencer o ativismo. Depois de 20 anos, Jacó está voltando para sua terra natal. Mas ele estava com muito medo daquele que ele pensava ser o seu maior inimigo, que era Esaú. E sabe por que Jacó estava com medo? Jacó havia enganado seu irmão Esaú, e enganado até o seu próprio pai. Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 27. Mas o pai de Jacó já havia morrido. O seu irmão o havia jurado de morte. E Jacó sabia desse juramento. Inclusive, Jacó fugiu por causa disso. Em Gênesis capítulo 27, versículo 36, nós lemos o seguinte: E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a 2ª vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. E ainda versículos 41 a 43, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. 20 anos depois, como encontrar o irmão? Com que cara? Jacó havia dado muitas mancadas na vida. Ele fica sabendo que o irmão vem ao seu encontro com 400 homens. Gênesis 32, versículos 6 e 7. O que Jacó faz? Ele toma a iniciativa mais acertada, se separa de todos e fica só. Gênesis 32, versículo 24, nós lemos: E Jacó ficou sozinho. Ali, a luta verdadeira começava a ser travada. Ficar só é um grande aliado para vencer, porque ficar só nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, a não sermos precipitados. Jacó tem o seu momento de solitude, não de solidão. Porque solidão é quando a gente precisa, a gente deseja, a gente quer a companhia de alguém e não tem. Solitude é o contrário, é uma decisão voluntária de ficar sozinho,
de passar algum tempo consigo mesmo para refletir. E Jacó aproveita esse momento, ele está ali só, Jacó fica só para orar. Então, aqui nós temos o primeiro passo para se vencer, é vencer o ativismo. O segundo passo é vencer com Deus. Enquanto Jacó está ali, aparece um homem e começa a lutar com ele. É provável que Jacó, a princípio, pensasse que era um simples homem, talvez até um espia de Esaú. No decorrer da luta, ele percebe que era um emissário de Deus. E ali foi a vitória de Jacó com Deus, porque, acima de tudo, foi a vitória de Deus sobre Jacó. O anjo poderia facilmente vencer Jacó, mas Deus espera que Jacó se renda voluntariamente a ele, como estava disposto a entregar os seus bens a Esaú. Deus queria rendição física, rendição dos bens e rendição espiritual. A luta dura a noite toda. Gênesis 32, 26. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A luta dura a noite toda, e Jacó ainda não havia aprendido a se render total e integralmente a Deus. E nós, já aprendemos a nos render totalmente ao Senhor, ou ainda continuaremos a nos debater? Jacó queria a bênção. Não te deixarei, a não ser que me abençoes. Mas ele não queria se render ao abençoador. Deus amava muito a Jacó e, por amor, dá uma ajudinha. Você já brincou uma noite inteira sem parar? Ficou muito cansado, não é mesmo? Mas já brigou uma noite inteira com alguém mais forte e mais preparado que você? As lutas oficiais de boxe duram normalmente menos de 1 hora, com intervalos de descanso. Quando termina, os lutadores estão exaustos. E geralmente são de pesos próximos e têm preparações também semelhantes. Agora, você consegue imaginar essa luta durar a noite inteira? Como Jacó ainda não havia se entregado, o anjo lhe dá uma ajuda, porque senão ele morreria de exaustão. O anjo lhe toca na virilha e Jacó passa a dar a maior mancada da sua vida. Nunca mais parou de mancar. Jacó fica privado da capacidade de resistência, e aí então ele se entrega totalmente. Deus nos eleva até Ele, mas antes nos abate até os extremos das nossas necessidades por causa de nossas resistências. Ele nos toca reduzindo-nos à impotência total, para depois nos fortalecer com a sua graça. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo o que Deus faz é para o nosso próprio bem. Que Ele nos vença e ficaremos felizes, porque a vitória de Deus sobre nós é a nossa vitória com Deus. O segundo passo para vencer, portanto, é vencer com Deus. E o terceiro passo é vencer a si mesmo. A vitória sobre os outros terá pouca importância se não aprendermos a vencer a nós mesmos. Veja o que a Bíblia nos diz em Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E naqueles dias, a fortaleza para uma cidade eram as suas muralhas. Muros derrubados significava que a cidade estava desguarnecida, poderia ser vencida, derrotada a qualquer instante.
todo bom atleta sabe que precisa vencer seus impulsos. Há 2 décadas, quando foi perguntado a Jacó: "Quem é você?", ele respondeu: "Esaú". E Jacó teve tempo para refletir e dizer a verdade, porque quando o pai faz a pergunta pela primeira vez, foi no início do diálogo. E aí, durante a conversa, o pai pergunta novamente. Em resposta à pergunta: "Quem é você?", ele diz: "Eu sou Esaú". Mesmo tendo tempo para refletir, mas ele não o fez. Agora, 2 décadas depois, diante da mesma pergunta, Jacó não se envergonha, ele não mente. O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E aqui está em Gênesis 32, 27. Veja a resposta de Jacó. Ele respondeu: "Jacó". E quando Jacó responde falando a verdade, na realidade a questão aqui é muito mais ampla que isso. Ele está assumindo a sua humanidade, Jacó está assumindo as suas fraquezas, ele está assumindo que ele não é uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, ele é uma pessoa com muitos erros, com muitas falhas. O nome Jacó significa suplantador, enganador. Então, quando Jacó responde ali para o anjo que o seu nome é Jacó, ele está dizendo: "Eu sou um suplantador, eu sou o enganador, eu sou o mau caráter, e apesar de tudo isso, eu estou aqui". E ele está dizendo ao Senhor: "Faça em mim, Senhor, o que quiseres". Sabe o que acontece com quem tira a máscara e se rende totalmente a Deus? A sua sorte é mudada. Isso aconteceu com Jó. No livro de Jó, capítulo 42, o versículo 10, quando Jó se rende totalmente ao Senhor, que o Senhor virou o seu cativeiro. O Senhor mudou a realidade de Jó quando houve entrega total e irrestrita a Ele. Quando Jacó deixa de apresentar resistência, Deus muda o seu nome de Jacó, significa suplantador, enganador, para Israel, que significa campeão com Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. E ali naquele lugar, no Val de Jaboque, quando Jacó luta com Deus e acontece esse episódio tão especial na vida dele, Jacó dá um nome para aquele lugar. E o nome que ele dá é Peniel. Gênesis 32, versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada". Peniel significa face de Deus, ou eu contemplei a face de Deus. Jacó ainda não havia se encontrado com Esaú, mas ele agora sabia que já era vitorioso, que ele havia declarado: "Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva". Ele sabia que agora a vitória era uma realidade. Seu maior inimigo não era Esaú, mas era ele mesmo. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Imaginamos que o nosso maior inimigo seja a outra pessoa, seja a situação, quando na realidade o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente tem esse encontro com Deus, a nossa vida é mudada. Naquele momento, Jacó foi salvo. Ele foi salvo dele mesmo, das suas fraquezas, do seu caráter falho. Ele foi salvo das suas resistências. Ele foi salvo do seu ativismo. Ele foi salvo da sua incapacidade de rendição total a Deus. Quem vê a Deus sabe que tem a vitória completa
Sua vida é mudada. Queremos ver a Deus? Queremos que Ele mude nossas vidas? Jacó continuou manco para o resto da sua vida, mas ele sabia que aquela manqueira era sinal da sua realeza. Ele lutara com Deus e vencera. Sua coxeadura simbolizava a derrota do próprio eu. Antes de nos conceder bênçãos maiores, Deus precisa remover a causa dos nossos problemas. Ele precisa remover o espírito egoísta, precisa remover a carnalidade, precisa remover tudo aquilo que nos impede de crescer de verdade para que possamos viver a vitória que Deus tem planejado. Hoje pode ser o dia do início da sua vitória. Hoje pode ser o dia da mudança em sua vida. Hoje pode ser o dia de ficar a sós com Deus, encontrar-se com Ele e render-se totalmente sem reservas. Este é o momento de dizer: Deus, eu sou assim, eu sou falho, eu sou fraco, muitas vezes me decepciono e decepciono aos outros e pior ainda, Deus, decepciono a Ti, mas do jeito que sou, eu abro meu coração e eu venho a Ti. Hoje pode ser o dia de ver a Deus face a face e ter a vida totalmente mudada, totalmente transformada e começar uma nova jornada, uma nova e vitoriosa caminhada. Porque a vitória de Jacó aconteceu nesses 3 passos e Deus também pode nos guiar nos mesmos passos para que a gente tenha a vitória que tanto deseja. Deus abençoe poderosamente a sua vida.